Eu já te ensinei todos os segredos para o brigadeiro perfeito e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um brigadeiro branco incrível e super cremoso, com 5 variações de sabores deliciosas para você impressionar os seus clientes. Quer aprender? Então vem comigo! Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e você está no canal de confeitaria mais incrível desta internet. Recentemente eu postei aqui no canal um aulão completo com todos os segredos para o brigadeiro perfeito. E cá estou eu para fazer a segunda parte dessa aula de brigadeiro, só que dessa vez eu vou te ensinar como fazer um brigadeiro branco, vou te ensinar a receita base perfeita, incrível, cremosa, maravilhosa e 5 variações de sabores muito fáceis. O brigadeiro é uma receita maravilhosa e super lucrativa. E nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo completo para chegar no resultado perfeito. E lá no final do vídeo a gente vai falar sobre o rendimento da receita, validade e armazenamento. Então se eu fosse você, eu ficava aí até o final para não perder nadinha. Então bora para a receita, né, minha gente? As quantidades dos ingredientes você encontra por escrito na descrição desse vídeo. É só clicar em mostrar mais que fica aqui embaixo. A gente vai começar preparando a base do nosso brigadeiro branco. Lembrando que o ideal é que você utilize uma panela de fundo grosso para fazer o seu brigadeiro. Aqui na minha panela eu coloco uma lata de leite condensado. Se possível, utilize o integral com 8% de gordura. Caso você use o semi-desnatado, recomendo que você coloque de 15 a 20 gramas de manteiga. Coloco também 200 gramas de creme de leite, eu estou usando um com 20% de gordura, mas também pode ser aquele de 17. Vou colocar 15 gramas de glucose de milho, é tipo uma pastinha transparente que você encontra em lojas de confeitaria. Ela é bem pegajosa, então eu aqueço 30 segundos no micro-ondas na hora de usar, senão gruda em tudo. A glucose é opcional, mas ela ajuda muito a retardar a cristalização do nosso brigadeiro e, consequentemente, aumenta a validade dele. Eu vou misturar isso daqui muito bem, ainda com o fogo desligado. E quando já tiver tudo combinado, eu levo para cozinhar em fogo médio, mexendo sem parar com a espátula de silicone. Eu já falei sobre isso no outro vídeo de brigadeiros que eu fiz, mas o fogo muito alto ou muito baixo pode cristalizar o nosso brigadeiro. Então eu uso sempre o médio, mas isso também depende da potência do seu fogão e da panela que você está utilizando. Você precisa mexer sem parar, nada de ficar fazendo brigadeiro e várias outras coisas ao mesmo tempo. Às vezes 1 minuto que você deixa ali já é o suficiente para estragar a sua receita. O nosso brigadeiro vai ferver, vai começar a engrossar. Ele já reduziu bastante, está quase no ponto certo. E nesse ponto eu vou acrescentar 50 gramas de chocolate branco. Sim, quando é o chocolate branco eu gosto de acrescentar no final da receita, porque ele tem bastante açúcar e tende a cristalizar mais rápido. Então quanto menos a gente cozinhar, menor a chance de cristalizar. Eu continuo mexendo até o chocolate se incorporar e eu vou te mostrar o ponto certo, que é o mesmo que eu mostrei no outro vídeo de brigadeiro. Importante ressaltar que precisa ser chocolate, não pode utilizar a cobertura. É opcional, se você quiser deixar sem o chocolate branco, também dá certo, fica uma delícia. Existem 3 coisas que precisam acontecer para a gente saber que o ponto está correto. A primeira delas é que você está aqui mexendo e vê que o brigadeiro desgruda completamente do fundo da panela. Você consegue ver o fundo e o brigadeiro fica meio que uma coisa só, assim. A segunda coisa é que quando eu passo a espátula no meio do brigadeiro, abre um caminho que demora alguns segundos para se fechar. Se fechar imediatamente, assim, muito rápido, é porque ainda não está no ponto. Precisa cozinhar um pouquinho mais. A terceira e última coisa, eu viro a minha panela e o brigadeiro cai todinho para um lado só e fica essa casquinha grudada no fundo. Eu gosto de chamar de ponto cachoeira porque parece uma cachoeira caindo toda de uma vez. Quando eu tiver essas 3 coisas juntas, o brigadeiro está no ponto correto. Eu desligo o fogo e vou mexer por mais 1 minutinho. Caso tenha ficado algum gruminho, você mexe com o fouet nessa hora que ele vai ficar lisinho. Eu forrei um prato com plástico filme, despejo todo o meu brigadeiro em cima dele.
Essa é a forma mais fácil de embalar o brigadeiro. A gente vai fazer uma trouxinha de brigadeiro. Inclusive é ótimo para congelar, porque não tem nenhum desperdício, ocupa pouco espaço e é super prático. Se o seu brigadeiro estiver no ponto correto, como eu ensinei aqui, ele não vai grudar no plástico, não se preocupe. Eu embalo muito bem esse plástico, levo para esfriar em geladeira. Sim, a gente vai esfriar o brigadeiro na geladeira, eu já falei sobre isso no vídeo anterior de brigadeiros, mas a gente precisa sempre resfriar a nossa massa imediatamente depois de retirar do fogo para evitar a proliferação de bactérias. Então sim, você vai embalar seu brigadeiro e vai levar ele ainda quente para geladeira, pode ser até para o freezer, até que ele atinja a temperatura ambiente. E relaxa que não vai cristalizar, não vai endurecer, não vai acontecer nada. Se você seguir exatamente o que eu estou te ensinando aqui, o seu brigadeiro vai ficar perfeito. Agora nós vamos para a montagem e saborização dos nossos brigadeiros maravilhosos. Mas antes, se você tá gostando desse vídeo, já deixa aquele joinha aqui embaixo pra mim, vai, porque isso me ajuda muito no crescimento do canal. Também se inscreve aqui no canal e clica no sininho das notificações, porque aqui eu tô sempre postando receitas incríveis, muitas dicas para você ganhar dinheiro vendendo seus doces. E aí você não perde nadinha do que sai por aqui. E se você quer faturar muito vendendo seus doces, vem conhecer os meus cursos online, que são muito completos e super didáticos. Com eles, você vai ganhar muito dinheiro vendendo seus doces, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com a confeitaria. E se você quer saber mais informações, é só clicar no primeiro link que tá aqui na descrição desse vídeo. A minha massa já esfriou por completo. Eu vou utilizar em temperatura ambiente. Caso você queira usar gelada, também não tem problema. Agora eu vou porcionar essa massa. Mas aqui eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz no outro vídeo de brigadeiros. Essa receita me rendeu em média 460 gramas de massa de brigadeiro. Como eu sei que eu vou fazer 5 sabores, eu vou dividir em 5 partes de 92 gramas cada. Por que eu tô fazendo isso? Porque aqui eu vou fazer alguns sabores que precisam que a massa seja saborizada. Se eu for fazer isso com cada brigadeiro individualmente, eu perco muito tempo, principalmente se for uma produção grande. Eu vou começar aqui pelo sabor de paçoca. Eu pego a massa e vou adicionar uma paçoca esfarelada. Você pode colocar mais também, se você preferir. Eu vou colocando aos poucos e trabalhando bem a massa com as mãos para essa paçoca se incorporar. Inclusive, olha a textura dessa massa, gente, é maravilhosa, super cremosa, não fica aquele brigadeiro duro. Agora sim eu vou porcionar os brigadeiros, eu vou fazer cada um com 15 gramas de massa, mas você pode fazer do tamanho que você preferir, se quiser fazer maior pode colocar aí uns 18, 20 gramas que fica ótimo. Eu já faço todas as porções e deixo separadinhas e daqui a pouco a gente vai bolear. O segundo sabor vai ser de Oreo, eu também vou pegar aquela porção de massa maior para saborizar. Aqui eu tenho pedacinhos de biscoito Oreo quebradinhos. Você já encontra assim para comprar em lojas de confeitaria, mas você também pode comprar a bolacha e quebrar em casa. Eu não estou usando o recheio, aquela parte branquinha, só a parte do biscoito mesmo. E aí eu só vou misturando os pedacinhos de Oreo, incorporando na massa. A quantidade é a gosto. Eu usei em média um biscoito, 1,5. Gente, imagina se eu fosse fazer isso em cada um dos brigadeiros separadamente. Eu ia perder um tempão, não dá, né? Caso você vá fazer a receita de um sabor só, aí você pode saborizar direto toda a massa. Quando eu achar que já tá bom na quantidade de Oreo, eu vou também porcionar os brigadeiros com 15 gramas cada. Os próximos sabores eu também já vou porcionar direto, sem saborizar a massa. Eu vou fazer agora o meu brigadeiro preferido da vida inteira, que é a surpresa de uva. Eu vou usar aqui uva verde sem semente, elas já estão higienizadas e totalmente secas, isso é muito importante. E aqui eu faço um pouco diferente, eu começo colocando a uva na balança. Ela tá com em média 6 gramas mais ou menos. Aí eu completo com a massa de brigadeiro até dar 15 gramas, ou então você pode fazer maior. E aí eu pego essa porção de massa, abro, coloco a uva dentro e vou fechando, envolvendo a uva com o brigadeiro. Depois é só bolear.
E agora eu já vou bolear todos os brigadeiros de uma vez. Nesse primeiro momento, você não precisa se preocupar em deixar super redondo, super lindo, perfeito, porque a gente vai dar uma segunda boleada para acabamento. Vamos fazer as finalizações. Eu vou começar pelo sabor de churros. Eu pego as minhas bolinhas de brigadeiro. Eu vou fazer uma misturinha de açúcar e canela. A quantidade é a gosto. Você pode colocar mais ou menos canela. E aí é só passar o brigadeiro aqui. Depois eu vou bolear novamente. Você pode tanto fazer assim com a mão fechada, quanto deixar a sua mão redondinha e vai fazendo o brigadeiro meio que pular na palma da sua mão. Eu gosto bastante de fazer dessa forma. E aí você vai também tirando todo o excesso de açúcar. Deixa o brigadeiro bem redondinho, bem perfeito. Eu já vou colocar o meu brigadeiro direto na forminha. Aqui eu tô usando a forminha número 5. E eu venho com doce de leite que eu coloquei no saco de confeitar com um bico pitanga pequeno. E eu vou fazer uma pitanguinha aqui em cima. Pode fazer uma roseta, o que você preferir. Gente, como fica maravilhoso esse brigadeiro, sério. O brigadeiro de paçoca eu vou passar no amendoim triturado. Você pode passar também na paçoca. Mas eu acho que fica mais bonito no amendoim. Eu não acho que o acabamento com a paçoca fica tão legal. Depois de passar no amendoim, o brigadeiro fica meio bagunçado assim, né? Então a gente vai dar mais uma boleada para deixar esses confeitos bem grudadinhos, deixar o brigadeiro bem redondinho. Uma dica, caso você tenha dificuldade para o confeito grudar no brigadeiro, é só você dar uma massageadinha nele, que ele fica mais grudentinho, tá? E aí, de novo, só colocar na forminha. O brigadeiro de uva eu vou passar no leite ninho. Mesma coisa, passo, depois boleio novamente para retirar esse excesso do leite ninho. Na verdade, pode ser o leite em pó da sua preferência. Gente, esse brigadeiro fica apenas a perfeição. O sabor de Oreo eu vou passar na bolacha trituradinha. E aqui é interessante que ela esteja mais triturada, tipo uma farofinha. Você pode bater no liquidificador ou no processador. Mesma coisa, passo aqui, depois vou dar uma boleada para deixar bem redondinho e retirar o excesso de biscoito que ficar. E o último sabor é o de chocolate branco e eu vou passar no granulado branco. Aqui eu tô usando aquele da Melkin. É muito importante que você utilize um granulado de boa qualidade, porque isso faz total diferença no resultado final do nosso brigadeiro. Mesma coisa, vou dar aquela última boleada, porque senão o brigadeiro fica meio torto, os confeitos ficam meio bagunçados, assim, e dando essa boleada final, o acabamento fica perfeito. E aí já vou colocando todos direto na forminha. Estão prontos os nossos brigadeiros. Para embalar, você pode tanto colocar em uma caixinha, quanto naquele blister individual, que é ótimo para você vender na rua. Enfim, faça da forma que você achar melhor, que fizer sentido para a maneira que você vai vender. Se for para festa, você coloca em uma caixa grande. Gente, fica até difícil escolher qual é o sabor mais gostoso. Esse brigadeiro fica super cremoso e, claro, com a mordida perfeita, que é muito importante. Essa receita me rendeu, em média, 33 brigadeiros, com 15 gramas de massa. E o peso final deles foi entre 18 e 23 gramas, varia um pouco de acordo com a finalização. A validade da massa do brigadeiro é de até 10 dias muito bem embalada em geladeira ou de até 90 dias no freezer. Então, naquele momento que você tira do fogo e embala bem o brigadeiro, você já pode armazenar em geladeira ou então congelar direto. Lembrando de sempre identificar o seu brigadeiro, tá? Então você coloca ali uma etiquetinha com o sabor e a data de fabricação para você não se perder depois. Os brigadeiros já boleados têm validade de 3 a 5 dias muito bem embalados. E você também pode congelar os brigadeiros já boleados. Eu tenho um vídeo completão aqui no canal ensinando como fazer esse congelamento. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você quer aprender de uma vez por todas como precificar os seus brigadeiros e nunca mais passar perrengue, eu tenho um curso completíssimo de precificação com planilhas automáticas que fazem todos os cálculos para você e você nunca mais vai sofrer na hora de colocar preço nos seus doces. Se você quer saber mais informações, o link do curso está aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí me conta qual desses é o seu sabor preferido de brigadeiro. Comenta aqui embaixo para mim, aproveita e também me conta qual sabor de brigadeiro você gostaria
de aprender para continuar fazendo outros vídeos que eu sei que vocês adoram. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula maravilhosa que eu preparei com muito carinho. Beijão e até o próximo vídeo.